O que a gente espera no ponto de vista termodinâmico? O que a gente espera se essa energia média que a gente está calculando, o que a gente espera se for a energia média de um sistema macroscópico, de um sistema termodinâmico de fato? O que a gente espera, dado as discussões que a gente viu no ensemble canônico, é que os valores médios eles tendam para os valores que a gente mede na termodinâmica. Porque, lembrando, né, no limite termodinâmico, eu fiz essa discussão bonitinha com vocês no ensemble microcanônico, as probabilidades elas reduzem, certo? O pico da probabilidade ele fica mais acentuado e os valores médios convergem para um valor específico porque as flutuações elas vão para zero. Então é isso que a gente espera no limite termodinâmico. Ok? A gente pode mostrar isso na prática sem ficar pegando as análises do ensemble microcanônico. Dá para a gente fazer uma continha aqui rápida para a gente pelo menos mostrar que de fato, né, a gente pode falar que esse valor médio de U ele é igual a U quando o sistema for macroscópico, quando o sistema for termodinâmico. E a resposta é sim, a gente consegue fazer esse tipo de análise. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês nessa aula, mostrar isso. Okay? Como é que a gente consegue mostrar que esse cara daqui realmente converge para exatamente a energia de fato? A gente pode calcular quais são as flutuações da energia. Okay? Como é que a gente faz para calcular a flutuação de qualquer grandeza na estatística? Se vocês se lembrarem, né, o valor, que inclusive é a incerteza das grandezas, né, é o desvio delas, pode ser calculado como sendo o valor médio daquela grandeza ao quadrado menos o valor médio da grandeza ao quadrado. Agora, como é que a gente consegue perceber, né, visualizar de uma maneira um pouco mais fácil que essa expressão realmente diz respeito, né, corresponde à flutuação da energia? Okay? Uma maneira fácil, né, de a gente perceber isso, se você já teve algum contato maior com estatística, talvez você já saiba de cara que essa aqui é a flutuação da energia. Okay? Se você já teve um curso de quântica, por exemplo, né? Porque se você já fez quântica, já deve ter visto que quando a gente fala, por exemplo, princípio de incerteza, ΔX, ΔP maior ou igual a H barra sobre 2, esses ΔX e esses ΔP são definidos dessa forma, né? Mas enfim, se você não tem um conhecimento estatístico suficiente para poder olhar para essa expressão e perceber que ela passa para a gente o desvio, eu vou só fazer aqui uma digressão, só para deixar claro, dado que essa nossa aula é uma aula para a gente fazer exatamente essa análise estatística, né, da variação, né, das flutuações da energia. Então vamos fazer a coisa completinha. Vamos lá, como é que a gente consegue visualizar que esse cara realmente diz respeito aos desvios, às flutuações da energia com relação à média? Vamos lá, como é que a gente faz para quantificar desvios de alguma grandeza com relação a uma média específica? Como é que a gente faz para quantificar isso estatisticamente? O que a gente faz é o seguinte, imagina que você está querendo medir alguma grandeza A específica no seu sistema físico. Okay? Para você saber o quanto essa grandeza A está flutuando no seu sistema, o que você faz? Você faz o seguinte, primeiro, imagina que você tem N possibilidades de medições do seu sistema. Okay? Que nesse nosso caso aqui seriam N microestados possíveis. Okay? Então imagina que você tem o seu sistema físico e ele tem N microestados possíveis. Cada um desses N microestados vai ter um determinado valor A que eu vou chamar de AJ. Ok? Então, para cada microestado J, no total são Nzão microestados, mas para cada microestado J, você vai ter uma grandeza que eu vou chamar de AJ. Ok? A forma de se quantificar o desvio, vamos lá, o desvio é como? A gente quantifica o desvio fazendo um AJ menos a média, ok? Você está pegando o quanto que é o valor da sua grandeza para aquele microestado e o quanto que ele difere da média. Isso, por definição, é o desvio daquele valor, daquela medição, com relação à média, ok? Agora, se eu quero saber o desvio de um sistema físico todo, se eu quero saber as flutuações dessa grandeza, obviamente eu tenho que levar em conta o desvio não só para um microestado possível, mas eu tenho que levar em conta o desvio de todos os microestados. Então eu tenho que arranjar alguma forma de se calcular um desvio que vale para toda a distribuição. Ok? Primeira forma que a gente poderia pensar, fazer o quê? Olha, se esse cara daqui é o desvio, né, para o meu sistema físico qualquer, o que eu posso fazer? Uai, vamos fazer uma soma para isso todo mundo. Vamos somar em todos os Nzão microestados. Porque se a gente soma esse cara em todos os Nzão microestados, eu vou estar somando exatamente os desvios de todo mundo. Porém, se a gente definisse desvio dessa forma, o desvio de qualquer distribuição sempre seria igual a zero. Por quê? Porque esse cara daqui sempre vai dar zero, por definição de média. Como assim? Olha só, quanto é que seria esse cara? Esse cara daqui seria soma, em relação a de J de 1 até Nzão, AJ, menos somatório da média de A, de J igual a 1, até Nzão. O que é esse cara daqui? Eu estou somando todos os valores de todos os caras. Se aqui tivesse um dividido por N, o que vocês iam falar comigo? Vocês iam falar, uai, Felipe, isso aqui é a média. Eu estou somando o valor de A para todo mundo e dividido pelo número de termos que eu somei. Se esse cara daqui é a média, quanto é que vai ser esse cara daqui somente? Ele vai ser N vezes a média, por definição da média de uma grandeza. E o que é você somar a média N vezes? É N vezes a média.
Isso aqui vai dar quanto? Vai dar igual a zero. Ok? Isso daqui, na verdade, ser igual a zero é uma definição do que é a média de um certo valor. Ok? Então, ou seja, isso daqui não pode ser a forma da gente quantificar desvio. Né? Como é que a gente faz, então, para poder quantificar o desvio de uma maneira mais inteligente, digamos assim? Para a gente quantificar o desvio, o que a gente acaba fazendo é o seguinte. Vamos colocar aqui um ao quadrado. Porque se eu coloco um ao quadrado, percebam, esse valor daqui vai ser sempre positivo. Quando não tinha um ao quadrado, eu tinha desvios positivos e negativos. Quando eu coloco ao quadrado, todo mundo fica positivo. Então eu garanto que quando eu somar esse cara, esse termo daqui vai dar maior do que zero. Ok? E aí, de fato, se os valores forem todos iguais à média, ok? Forem todos iguais à média, esse cara daqui vai ser igual a zero. Se todo o AJ for igual à média, esse cara daqui, individualmente, cada um vai dar igual a zero e beleza. Agora, se os AJs forem diferentes da média, esse cara daqui vai dar maior que zero, o que significa que existe um certo desvio. Porém, aqui a gente tem dois problemas. O primeiro deles é que, olha só, como a gente está somando coisas ao quadrado, eu estou somando os desvios de cada medição ao quadrado, o que eu tenho aqui não é exatamente o desvio. O que a gente tem aqui, na verdade, é um desvio que a gente chama de desvio quadrático. Ok? Desvio quadrático. Ele, de certa forma, ele é um pouco deturpado da noção do desvio de fato, porque a gente está somando termos ao quadrado. Não somente isso, esse aqui é um desvio quadrático total, ok? Da distribuição total, que em muitas situações não carrega para a gente, não passa para a gente, de fato, a noção intuitiva de um desvio. Como assim? Só para deixar claro, deixa eu supor aqui, olha, dois sistemas físicos, ok? Um deles que só tem 2 microestados e um deles que possui 200 microestados. Então vamos supor que eu estou querendo fazer a medição da grandeza A, e aqui eu vou falar qual que é o valor A medido para os microestados J, por exemplo. A gente tem o microestado 1 e o microestado 2, e no outro a gente tem 200 microestados, ok? Até 200. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, até 200 microestados. Vamos supor que o valor da média, o valor médio do A, esse cara daqui, e vamos supor que no sistema de 2 microestados, um dos valores aqui é esse e o outro é esse daqui. Ok, por exemplo. E aí vamos supor que aqui nesse outro, que tem mais, vamos supor que os valores sejam bem mais próximos da média. Ok? Batendo o olho aqui, eu acho que deve ser claro para todo mundo que o desvio dessa distribuição é maior do que o desvio desse. Por quê? Porque aqui os valores eles estão mais distantes, né, da média do que esse aqui. Ó. Esse aqui os valores estão muito pertinhos. Porém, se somente com isso aqui que a gente escreveu, se a gente fosse fazer a soma dos desvios quadráticos, o que apareceria? Apareceria que esse cara poderia ter um desvio maior do que esse. Por quê? Porque como aqui tem muito mais microestados, por mais que esses caras aqui sejam pequenininhos, quando eu elevar eles ao quadrado e quando eu somar de todos esses 200, pode ser que como eu estou somando muitos termos, eles passem da soma desses dois caras aqui ao quadrado. Okay? Inclusive, né, só percebam, essa expressão daqui, ela é o quê? Pega essa distância, eleva ao quadrado, soma com essa ao quadrado, e por aí vai. E aqui soma essa daqui ao quadrado, com essa daqui ao quadrado, com essa daqui ao quadrado, por aí vai. Como é que a gente tem mais parcelas, pode ser que o desvio é maior. Então, né, por isso que eu estou colocando desvio quadrático total. Para a gente ter uma noção de desvio mesmo, faz sentido a gente pensar com uma noção de uma média desses desvios. Ou seja, na média, esses caras daqui estão mais ou menos distantes do valor médio daquela grandeza. Como é que a gente faz para poder obter isso? A gente divide aqui por n, né, pelo número de microestados, ok? Pelo número de medições aqui no caso. Né? Então aqui n. Aí passa a ser somente desvio quadrático. Passa para a gente uma noção do quanto que está desviando mais ou menos para cada um desses valores. Ok? Então isso aqui que é o desvio quadrático. O desvio quadrático é uma forma de se calcular o desvio. Ele é como? Pega esses caras daqui, a distância de cada uma das medidas para a média, eleva ao quadrado, porque vai ficar todo mundo positivo, depois tira uma média para todo mundo, para ter mais ou menos uma ideia do quão distante esses caras aí estão. Inclusive, se você já trabalhou, né, na parte experimental com regressão linear usa esse daqui. Né, para você fazer um ajuste de uma reta qualquer, ele sempre usa qual que é a reta que minimiza esse cara, os desvios quadráticos médios. Só que aí nessa altura do campeonato, você poderia chegar para mim e falar, beleza, Felipe, entendi, mas esse desvio quadrático ele não é prejudicial? Ele não vai passar uma imagem errônea pra gente do desvio? Porque quando a gente tem algum valor e a gente eleva ao quadrado, a gente está aumentando muito o valor dele. Certo? Isso não traz um certo prejuízo para a nossa análise de um desvio? E a resposta é sim, de certa forma sim. Né? Como é que a gente faz para poder solucionar isso? Se esse cara daqui eu somei as coisas ao quadrado, então passa uma ideia deturpada de um valor ao quadrado, o que a gente faz é, a gente define um certo desvio como sendo, né, o desvio que a gente vai usar aqui, como sendo a raiz desse cara, ok?
Talvez não esteja tão familiar por essa expressão, mas esse cara daqui, quando a gente coloca dessa forma, é o que a gente chama de desvio padrão. E aí, por esse nome, sim, você vai se lembrar, porque desvio padrão a gente vê desde criancinha quando a gente está no colégio, ok? Isso aqui é exatamente desvio padrão. Pega os valores, reduz da média, eleva ao quadrado, né, tira a média de todo mundo e depois tira a raiz. Se eu não tivesse tirado a média, aquele desvio quadrático, que esse cara daqui, ele é o que a gente chama da variância. E aí o desvio padrão é a raiz da variância, ok? Um ponto importante aqui, que eu gostaria de deixar claro, é que é o seguinte, a maneira como eu construí aqui essa noção do desvio padrão, ela foi uma maneira específica para eu chegar no desvio padrão. Eu poderia definir isso de várias formas. Por exemplo, uma maneira natural de você definir um desvio, ok? Uma outra maneira de você definir um outro tipo de desvio, você poderia fazer o quê? Soma o módulo de AJ menos o módulo de A, porque aí fica todo mundo positivo, eu não estou elevando ao quadrado, depois chega e divide por N. Seria uma maneira natural também de definir desvio. Ok? Percebam, a maneira como eu construí aqui não é a única maneira de se construir desvios. Se eu acabei de comentar que existem várias maneiras diferentes de se definir desvio, por que é que eu defini desvio com vocês dessa forma daqui, e não, por exemplo, dessa forma que seria o desvio médio, na verdade, né, o nome disso? O motivo para isso ele é mais matemático. O que acontece? Toda vez que você tem várias formas de se definir alguma coisa e existe uma maneira específica, normalmente é porque matematicamente ela é mais agradável. No ponto de vista estatístico, o desvio padrão tem uma vantagem muito grande, que é o seguinte. Quando a gente pega distribuições de probabilidade, né, eu vou dar o exemplo da distribuição gaussiana. Você tem lá a distribuição de probabilidade em relação a determinadas medições. Quando você tem distribuições gaussianas, as distribuições gaussianas, elas são muito bem definidas em termos dessa largura daqui, que fala pra gente o quão concentrado é ou não essa nossa distribuição. Essa largura está relacionada com o desvio padrão. Por isso que eu fiz essa construção de acordo com o desvio padrão. Então, o que eu gostaria que ficasse claro, consolidado nesse momento, é que essa expressão daqui, que é o desvio padrão, é uma maneira natural de se medir desvios. Tanto é natural que a gente vê desde criancinha no ensino médio. Agora, Felipe, é a única maneira de se construir? Não. É a melhor maneira de se construir a noção de desvio para qualquer sistema? Não. Tem contexto que pode ser que outros desvios sejam mais convenientes, mais sensatos do que o desvio padrão. Porém, ele é uma maneira natural de se definir desvios. E toda vez que a gente tem distribuições gaussianas, o desvio padrão é a melhor forma de desvio para você levar em conta. Porque o desvio padrão está diretamente relacionado com a forma da distribuição gaussiana. E levando em conta que a grande maioria dos sistemas físicos são descritos por distribuições gaussianas, e também os que não são descritos por distribuições gaussianas. Em determinados regimes, essas distribuições convergem para a distribuição gaussiana, como é o caso da binomial, de Poisson e muitas outras, né? Isso faz com que o desvio padrão seja uma métrica natural para a gente medir desvio. Dado essas considerações, esse cara daqui a gente define como sendo ΔA, ok? Flutuação estatística do A, né? O desvio padrão da grandeza A, ok? Dado isso, a gente tem que ΔA ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser somatório em J, né? Aqui supondo que tenha N microestados possíveis, de aqui AJ menos média de A ao quadrado dividido por N. Aí você pode chegar para mim e falar, ué, Felipe, mas você não escreveu isso aqui em cima não, você escreveu outro trem aqui em cima. Por que você escreveu então essa expressão de desvio se você acabou de falar que uma expressão natural pra gente é essa daqui? Para responder isso, vamos expandir esse cara daqui, ok? Quanto é que vai dar esse cara? Vamos lá. Vai dar 1 sobre N, somatório de J de 1 até Nzão. Vamos lá. Produto notável, que vai ficar um AJ ao quadrado menos 2 vezes AJ, média de A mais média de A ao quadrado. Ok? Então, simplesmente expandir aquela expressão do desvio padrão, beleza? A partir disso, olha só, que a gente tem um somatório de soma. Então, vamos analisar cada um desses termos. Primeiro, o que é somatório de J indo de 1 até Nzão de AJ ao quadrado? Esse cara daqui é igual ao quê? Vamos lá, se aqui tivesse um dividido por N, o que vocês iam falar para mim? Ué, esse cara daqui é a média de A ao quadrado. Eu estou pegando todos os valores de A ao quadrado, somando e dividindo pelo número de medições. Então, isso por definição é a média. Então, passo o N para o outro lado. Está aqui o que significa esse nosso somatório de AJ ao quadrado. Mesma coisa, o que significa aqui um somatório de AJ média de A? Ok? Né, aqui no caso de J, indo de 1 até Nzão. Vamos lá, quanto é que dá esse cara? Se aqui tivesse um dividido por N, o que você ia falar para mim? Você ia falar, ó, pega esse A, tira ele do somatório, porque ele é constante, essa média de A, e aqui a gente tem média de A, soma todos os A's e divide por N.
Então, esse cara daqui, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser média de A, que já estava aqui, ok? Média de A de novo, ok? E, só que não tem esse dividido por N, então aqui passa o N para o outro lado. Ok? Então, temos aqui a nossa, o resultado desse trem. E quanto é que vai dar aqui agora? Somatório de J indo de 1 até Nzão, de média de A ao quadrado. Eu estou somando a média de A ao quadrado N vezes, então esse cara vai ser N, média de A ao quadrado. Ou seja, pega esses resultados daqui, junta. Delta A ao quadrado vai ser igual ao quê? 1 sobre N. Vamos lá, primeiro termo, média de A ao quadrado vezes N, menos 2 vezes média de A ao quadrado, que é esse termo daqui, agora mais N média de A ao quadrado. Olha só que maravilha. O que vai acabar acontecendo? Ó, esse 2 daqui vai cortar com esse cara, vai ficar somente 1, ok? Ó, aqui faltou o N também, né? Obviamente. Faltou o N por conta desse cara daqui. Ok? Então aqui N, média de A. O que mais vai acontecer? Ó, aqui a gente tem N, corta com os N daqui. No final de contas, o que a gente vai obter? Delta A ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual a média de A2 menos média de A ao quadrado, que é exatamente aquela expressão que a gente pegou. Ok? Ó, então, essa expressão daqui, né, que fala pra gente os desvios quadráticos, olha só, o desvio quadrático da energia realmente é esse cara daqui, ok? Então, se a gente tira a raiz, né, ou seja, se a gente tira aqui a raiz, esse cara daqui é realmente o desvio padrão. Então, esse delta U quadrado, na verdade, é o que? É a variância, ok? Que passa pra gente justamente uma noção de desvio, ok? Espero que tenha ficado claro para quem não tenha isso consolidado. Dado esse parênteses gigantesco, né, vamos voltar aqui para o que a gente quer calcular. Quanto é que vai ser a flutuação da energia, dado que a gente já tem a energia média, ok? Flutuação da energia é fácil, ó. Delta U a gente já tem. Delta U não, perdão. Valor médio de U a gente já tem. Falta a gente calcular o quê? Falta a gente calcular essa média de U quadrado. Para calcular essa média de U quadrado, o que eu vou fazer? Bom, vou fazer o óbvio aqui, certo? Quanto é que vale média de U quadrado? Vale, por definição, somatório em J de EJ ao quadrado PJ, certo? A gente vai pegar aqui as energias ao quadrado e fazer uma média ponderada com as probabilidades. Isso aqui serve para qualquer coisa, certo? Grandeza, valor médio de uma grandeza qualquer, é o valor daquela medida para cada microestado, vezes a probabilidade, somado em todo mundo. Levando em conta a distribuição de Boltzmann, esse cara daqui é igual ao quê? Somatório em J de EJ ao quadrado. Exponencial de menos beta EJ dividido por somatório em J de exponencial de menos beta EJ. E aqui, o que a gente busca, na verdade, é, de alguma forma, conseguir, dessa expressão daqui, fazer algo semelhante ao que a gente fez para poder chegar aqui. Ok? Ó, como aqui aparece energia, né, multiplicando a exponencial, que pode ser vista como a derivada do argumento da exponencial, vamos tentar vislumbrar, escrever esse cara daqui como se fosse a derivada de alguma coisa, exatamente a derivada de alguma coisa relacionada à função de partição. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente viu que quando a gente só tem um EJ, é a mesma coisa que a gente pegar esse cara e derivar com relação a beta. Se a gente derivar esse cara com relação a beta 2 vezes, vai cair 2 fatores EJ. Então, ou seja, esse cara aqui pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo derivada segunda com relação a beta de somatório de J, exponencial de menos beta EJ, dividido por somatório em J, exponencial de menos beta EJ. É fácil ver isso aqui pelo seguinte, a primeira derivada com relação a beta vai cair um menos EJ. Segunda derivada vai cair um menos EJ, então vai ficar um EJ ao quadrado. Ok? Agora, o que aqui está escrito? Aqui está escrito que aqui está escrito 1 sobre Z, que é esse cara daqui, derivada segunda, derivada, em vez de escrever derivada segunda, eu vou escrever o seguinte, derivada com relação a beta, da derivada com relação a beta da função de partição. Eu vou escrever dessa forma. Por quê? Porque olha só, delta U ao quadrado, ele é valor médio de U ao quadrado menos valor médio de U ao quadrado, ok? E esse cara daqui vai dar o quê? Ó, essa primeira parte a gente já calculou. 1 sobre Z, derivada com relação a beta, de derivada de Z com relação a beta. Essa é a primeira parte. Menos, quanto é que vai ser o delta U ao quadrado? Olha, o delta U a gente já calculou. Esse cara daqui. Porém, eu vou escrever ele dessa forma. Ó. Dessa forma daqui vai ser mais agradável. Então, esse cara daqui ao quadrado vai ficar 1 sobre Z2, derivada de Z com relação a beta ao quadrado. Ok? Então aqui, ó, vamos lá, aqui vai ficar 1 sobre Z2,
derivada de z com relação a beta ao quadrado, que eu vou escrever derivada de z com relação a beta vezes derivada de z com relação a beta. Por que eu decidi escrever dessa forma? Porque olha só, aqui sugere para a gente um primeiro derivada do segundo. Então, quanto é que vai ser a derivada do primeiro? A derivada do primeiro seria o quê? O derivada de 1 sobre z, que é menos 1 sobre z2, derivada do que está dentro, del z, del beta, que é exatamente esse termo daqui multiplicado pelo segundo. Então, essa expressão daqui do nosso delta ao quadrado, esse desvio quadrático médio, ele pode ser visto como uma regra do produto. Okay? Qual a regra do produto? Ele pode ser visto como sendo derivada com relação a beta de que 1 sobre z, derivada de z com relação a beta. Então, nosso delta u quadrado pode ser visto, né, a partir dessa expressão daqui. Agora, o que é 1 sobre z, derivada de z com relação a beta? É menos valor médio de u. Aqui, a gente calculou. Tá exatamente aqui. Ó. Menos 1 sobre z, del beta. Aqui está 1 sobre z, del beta. Então, menos valor médio de u. Então, significa que as flutuações quadráticas, né, ao quadrado do u vai ser o quê? Vai ser menos derivada com relação a beta do valor médio de u, ok? Nessas contas, inclusive, deve ter ficado claro porque que a gente definiu esse beta, né? Porque esse beta ele é bem útil para a gente poder definir essas derivadas e tudo, né? Mas olha só, apesar desse beta ser útil para isso, a gente sabe que o nosso beta ele é 1 sobre kt. E a grandeza física realmente para a gente é a temperatura. E olha só, aqui a gente tem energia com relação à temperatura, né? Derivada e tudo. Então, o que a gente pensa naturalmente? Né? A gente pensa, né, vamos descrever esse cara daqui em termos de derivadas com relação à temperatura. Então, vamos fazer uma regrinha da cadeia. Vamos escrever esse cara daqui como sendo variação del t, del beta, del valor médio de u, del t. Ok? Naturalmente. E quanto é que vai valer del t, del beta? Del t, del beta é a mesma coisa que 1 sobre del beta, del t. E esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser 1 dividido por del b, del t, vai dar 1 sobre menos kt ao quadrado. Ok? Então, ou seja, esse cara daqui vai ser menos kt quadrado. Menos com esse menos daqui vai dar mais. Então, nosso delta u quadrado vai dar o quê? Kt ao quadrado, que é essa primeira derivada. Agora, del u, del t, variação da energia média com relação à temperatura. Okay? Esse cara daqui ele está relacionado com um calor específico a volume constante. Por que tudo isso? Porque lembrando, tudo isso aqui a gente partiu da distribuição de Boltzmann. A nossa distribuição de Boltzmann partiu do número de microestados em termos da energia, volume e número de partículas. Certo? E percebam, quando a gente definiu valor médio de U, a gente está somando em termos das energias. Então, o que significa? Significa que esse nosso valor médio de U, ele é uma função de quê? Ele é uma função da temperatura, porque na distribuição de Boltzmann aparece temperatura. Não é mais da energia, por quê? Porque eu estou somando as energias. Então, permanece em termos do volume e número de partículas. Se eu estou tirando a derivada com relação ao tempo, eu estou fixando as outras grandezas, que é volume e número de partículas. Então, esse cara daqui tem que estar relacionado ao calor específico ao volume constante. Não só ao calor específico ao volume constante, mas aqui tem que ter um Nzão, que é o número de partículas desse nosso sistema. Ok? Porque lembrando, esse cara dividido por N, que é o calor específico. Ok? Aí você poderia chegar e falar para mim, mas Felipe, você pode falar mesmo que está relacionado ao calor específico, porque aqui você está meio que levando em conta a termodinâmica, não? Porque aqui é o valor médio da energia, não é exatamente a energia. A gente está pegando valores médios, a gente quer saber como esse cara se comporta. Essa pergunta ela é justa, né? E aqui a gente pode responder ela de duas formas. Primeiro, você pode pensar o quê? Olha, eu estou fazendo essa descrição vislumbrando sistemas termodinâmicos. Se eu estou vislumbrando sistemas termodinâmicos, eu sei que esse cara, de alguma forma, vai acabar, né, se transformando na energia de fato do nosso sistema. A segunda forma de se responder é isso aqui. Da mesma forma que aqui a gente tem uma energia média, eu posso pensar nesse cara daqui como se fosse o calor específico médio. Ok? Como se fosse realmente uma média do calor específico, levando em conta que seu sistema poderia não estar no regime termodinâmico. Ok? O que importa aqui na prática é que vai ser número de constituintes do seu sistema vezes esse cara daqui. Aí você pode pensar nesse cara como sendo uma média ou não. Ok? Se você estiver pensando em sistemas termodinâmicos, você já pode vislumbrar esse cara daqui como sendo CV mesmo, ok? Mas enfim, por isso que a gente pode continuar escrevendo esse cara dessa maneira daqui. Dado tudo isso, quanto é que vai ser a nossa flutuação aqui da energia? Ela vai ser raiz desse cara. Ok? Vai ser raiz de KT2N
CV. O que essa expressão está falando para a gente? Está falando que o nosso ΔU, a flutuação da energia, é proporcional à temperatura. E faz bastante sentido ser proporcional à temperatura, né? Quanto maior a temperatura, né, mais as partículas vão querer se agitar e tudo, então é mais natural que hajam flutuações. Mas você pode chegar para mim e falar, uai, Felipe, mas não tem alguma coisa errada aqui? Aqui está falando que a flutuação depende do número de partículas. No limite termodinâmico, o número de partículas é para infinito. Se o número de partículas é para infinito, está falando que as flutuações vão para infinito também. Isso não está errado? E a resposta é não. Se vocês se lembrarem, no ensemble microcanônico, o que eu comentei com vocês é que a gente não tem que avaliar quanto é que vale a flutuação absoluta de alguma determinada grandeza no limite termodinâmico. O que faz sentido é analisar esse cara com relação à energia de fato. Ou, nesse contexto daqui, né, melhor escrevendo, né, dividido pela variação do U. Ou seja, a gente tem que saber como é que é o desvio percentual. Okay? Não interessa pra gente quanto que é o desvio de fato da energia. O que importa é qual que é o desvio da energia com relação às escalas de energia que a gente está pegando. Eu vou dar um exemplo aqui com vocês. Imagina que a energia do nosso sistema seja 5 joules. E aí você quantifica que a flutuação é na ordem de 10 a menos 10 joules. Poxa, 10 a menos 10 joules é muito pouquinho de energia comparado a 5 joules. É uma parte a cada 10 a 10. É muito pequenininho. Só que se vocês forem analisar esse desvio daqui, né, essa flutuação para as escalas de energia dos constituintes microscópicos, essa escala de energia daqui ela é gigantesca. Esse cara daqui vai dar muitos eletronvolts. Muitos eletronvolts. Se vocês lembrarem, um eletronvolt, ele é o quê? Ele é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Okay? É muito pouquinho. Então perceba, esse cara daqui são muitas ordens de grandeza de eletronvolt. Okay? Então o que é que está falando? Está falando que, ok, o desvio, quando a gente compara para cada partícula, o desvio absoluto realmente é muito grande, mas o desvio relativo é muito pequeno. E é o desvio relativo que faz diferença. O que a gente tem que saber é se o sistema está flutuando para as escalas de energia que a gente está analisando. É isso que é a termodinâmica. Okay? A gente tem que analisar sempre flutuações normalizadas, flutuações percentuais, flutuações relativas. O valor absoluto não permite para a gente nenhum parâmetro de comparação. Sempre que você fala uma flutuação é muito grande ou uma flutuação é muito pequena, você precisa de você precisa de um padrão de referência. É muito pequeno ou muito grande com relação ao quê? Para você falar que o seu sistema tem uma flutuação de energia grande ou pequena, qual que é a escala natural? Em relação às energias do seu sistema. Esse cara daqui fala para você isso. Qual que é a flutuação de energia comparado às escalas do seu problema? Isso sim passa para a gente uma ideia de flutuação daquelas que realmente tem que ir para zero no limite da termodinâmica. Ok? Enfim, eu falei, já fiz essa discussão com vocês, né, na aula de ensemble microcanônico, né, para a gente poder mostrar que aquele pico da probabilidade reduz. Enfim, essa já é uma discussão que talvez, né, que eu acredito que você está assistindo, já esteja bem habituado. Agora vamos lá, essa nossa variação, esse nosso valor médio da energia pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo o número de constituintes, valor médio por partícula, certo? Fazendo aqui, né, até vislumbrando um limite termodinâmico, em que U sobre Nzão é igual a U minúsculo. A partir disso, quanto é que vai ser esse nosso desvio relativo? Ele vai ser, né, aqui no caso vou levar esse desvio relativo ao quadrado, para depois a gente tirar a raiz. Vai ser KT2NCV, dividido pelo quê? Dividido aqui por N2, valor médio do U, ao quadrado. Agora, olha só o que vai acontecer aqui. Esse N vai cortar com esse N. O que a gente tem? A gente tem que o nosso desvio relativo da energia, ele vai com o quê? Ele vai com 1 sobre raiz de N, que é a lei dos grandes números. O que a gente mostra aqui? A gente mostra que se o nosso sistema físico tiver um número de constituintes muito grande, as flutuações de energia vão para zero no limite termodinâmico. Esse cara aqui é zero no limite limite termodinâmico. Isso significa que no limite termodinâmico, sem falar ainda de limite termodinâmico de fato, voltado para o ensemble canônico, só fazendo as análises que a gente já conhecia do microcanônico, a gente consegue falar que o nosso ΔU ele converge para a energia do sistema. Okay? Porém, perceba que vai ser energia em função da temperatura, volume e número de partículas, né, dada a forma como a distribuição de Boltzmann foi enunciada. Então perceba, antes de falar o limite termodinâmico, eu já queria fazer essa discussão com vocês, mostrar aqui estatisticamente as flutuações indo para zero. Então aqui eu não fiz uma análise do limite termodinâmico para o ensemble canônico, que eu vou fazer na próxima aula. Aqui eu fiz somente, né, voltada exatamente para o valor médio da energia, que é bem relevante para a gente, tem muito contexto físico.
Então, enfim, só relembrando tudo que a gente fez nessa aula, né, eu mostrei para vocês aqui como é que a gente faz para calcular valores médios das grandezas, bem simples, quando a gente tem distribuição de probabilidade, ok? Calculei o valor médio da energia com vocês, né, depois calculei as flutuações, primeiro, mostrei para vocês que essa expressão que eu usei aqui para flutuação realmente corresponde à flutuação, né, enfim, fazendo esse exemplo daqui, bem geral, eu calculei a flutuação aqui para energia, e mostrei para vocês que realmente as flutuações de energia vão para zero no limite termodinâmico, com um sistema muito grande, né, de um sistema bem grande de constituintes. Enfim, é basicamente isso que eu queria mostrar aqui. Né? Essa análise ela pode ser feita para qualquer grandeza, só que aí para outras grandezas, que não é energia, não vai dar para escrever, né, o valor médio delas de forma tão agradável em termos da função de partição, igual acabou caindo aqui, ok? Mas é possível fazer da mesma forma, e para todas elas, de alguma forma ou de outra, a gente acaba caindo nessa lei dos grandes números, mostrando que o limite termodinâmico, né, realmente vai aparecer aqui, que a gente realmente vai conseguir fazer pelo ensemble canônico a descrição termodinâmica do nosso sistema. Porém, percebam, a gente não caiu numa equação fundamental. A energia não está escrita em termos da entropia. Então, fazendo isso daqui, que a gente acabou de fazer, a gente não tem toda a informação termodinâmica do sistema. Por isso que eu não posso falar que essa é uma maneira de se fazer o limite termodinâmico exatamente com o ensemble canônico, porque a gente não obteve uma equação fundamental, ok? Na próxima aula, né, vou mostrar para vocês como é que a gente faz para fazer essa conexão, obtendo uma equação fundamental, e aí sim descrevendo completamente a termodinâmica de um sistema.